Imagina só, você, viajando pelo universo até chegar no ponto mais inacreditável que já existiu, um buraco negro. Não qualquer buraco negro, mas aquele gigantesco que suga tudo ao redor, que nem uma fera invisível no espaço. Já pensou como seria olhar direto para ele? Sentir a gravidade puxando cada pedaço do seu corpo, a luz se distorcendo diante dos seus olhos, o tempo parecendo se arrastar e se deformar? Isso não é um filme de ficção científica. É um cenário real, uma das maiores curiosidades do cosmos. E é exatamente para isso que eu quero te levar agora. Você vai entender o que realmente aconteceria se você pudesse, contra todas as leis da física que conhecemos, dar essa viagem insana até um buraco negro. O que seus olhos veriam? O que sua mente sentiria? E, mais importante, o que o universo estaria fazendo enquanto você estivesse lá? Antes de continuar, já aproveita e se inscreve aqui no canal, porque o que vem a seguir vai deixar você de queixo caído, e eu prometo que tem muita coisa que você não vai ver em nenhum outro lugar. E se curtir, deixa aquele like que ajuda demais a gente a trazer mais curiosidades incríveis como essa. Mas calma, a história ainda está começando. Você já pensou no que seria estar em um lugar onde a luz não consegue escapar? Onde o tempo não corre do jeito que a gente está acostumado? Acha que isso é só coisa de cientista maluco? Pois é aí que a aventura começa. E eu quero que você esteja comigo para descobrir cada detalhe, cada sensação, cada mistério desse lugar, que é ao mesmo tempo fascinante e assustador. Você está pronto para essa viagem? Então segura firme, porque daqui para frente a coisa vai ficar muito louca. E você vai precisar da sua atenção para entender tudo o que eu vou te contar. Tudo começa com um silêncio estranho. Você não escuta nada. Sem vento, sem som ambiente, sem qualquer ruído de fundo. É como se o próprio universo tivesse prendido a respiração. Você está numa nave pequena, feita especialmente para essa missão insana, se aproximar de um buraco negro supermassivo. Não tem equipe, não tem controle da missão, não tem ninguém do outro lado do rádio. É só você e o desconhecido. A nave se aproxima lentamente de uma região chamada Horizonte de Eventos. Esse nome bonito é, na prática, a fronteira do inferno. Depois dali, nada mais volta. Nem luz, nem informação, nem você. E isso você sabe. Mas mesmo assim, você não desvia o olhar. A primeira coisa que te chama a atenção é o céu. O espaço ao redor parece esquisito. As estrelas estão se curvando, como se alguém tivesse passado um pincel molhado de luz ao redor do buraco negro. É o espaço se dobrando. Literalmente. E você vê isso, com seus olhos. A nave vibra levemente. Os alertas internos soam, mas você já tinha desligado todos. Se era para viver esse momento, que fosse inteiro. O buraco negro está bem na sua frente agora. Mas não é um buraco. Ele não tem bordas visíveis. É uma esfera completamente preta, mas ao redor dela tem um anel de luz girando em altíssima velocidade. Isso se chama disco de acreção. É como se o buraco negro estivesse engolindo o espaço ao redor, mas devagar, fazendo questão de mostrar cada pedaço do banquete. E a luz? Ela parece presa, girando ali como se estivesse tentando escapar. Agora imagina você olhando isso, de verdade, sentado, respirando fundo, pensando em como algo pode ser tão lindo e tão assustador ao mesmo tempo. E aí eu te pergunto, você teria coragem de ir mais perto? De cruzar essa fronteira e ver o que ninguém jamais viu? Me diz nos comentários o que você faria nesse momento. Você ficaria ali, contemplando? Ou se jogaria de vez no desconhecido?
Aliás, se ainda não se inscreveu no canal, esse é um ótimo momento. Aqui a gente viaja por lugares que ninguém nunca pisou, vive histórias que a ciência nem sempre sabe explicar. E você faz parte disso. Então, bora junto? Mas enfim, você ainda está do lado de fora do horizonte de eventos. E aqui, o tempo ainda corre normalmente, pelo menos para você. Só que, do lado de fora, quem te observa, se alguém ainda estiver te vendo, está vendo uma coisa completamente diferente. Sua nave parece parada, congelada no tempo, prestes a entrar, mas nunca entrando de verdade. Isso é a dilatação do tempo. Einstein já tinha previsto isso, mas ver acontecendo é outra história. Você olha pela janela. O espaço ao redor parece te apertar. A luz está mais fraca, mais vermelha. Isso se chama desvio para o vermelho gravitacional. Até a luz tenta fugir dali, mas não consegue. E ela muda. Você sente uma leve pressão na cabeça, talvez da emoção, talvez da realidade te lembrando que isso aqui não é um sonho. É real. E antes de tomar qualquer decisão, você encara o abismo de novo. Ele está ali, imóvel, silencioso, esperando. Não te convida, não te repele. Só está ali. E você, do outro lado, tentando entender se vale a pena atravessar. Curioso, né? Dá até arrepio. Mas segura aí, porque agora a gente vai entrar na parte mais intensa dessa história. E confia, se você chegou até aqui, vai querer ver o que vem a seguir. Você respira fundo. A mão vai devagar até os controles da nave. Não que você tenha realmente o controle de muita coisa a partir daqui, mas apertar aquele botão, liberar o freio inercial, é como dizer para si mesmo: é agora. A nave começa a se mover, lentamente, cruzando a fronteira invisível do horizonte de eventos. E nesse exato momento, tudo muda. Não tem barulho, não tem aviso. Só a sensação de que alguma coisa lá fora deixou de seguir as regras normais da física. Porque você olha para trás e o universo que você conhecia já não está mais ali. O espaço se distorceu. O tempo também. E agora você tem a estranha sensação de estar caindo. Mas não é uma queda comum. É como se o próprio espaço estivesse deslizando com você, te empurrando gentilmente para dentro de um lugar que não deveria existir. Você tenta olhar para o painel. Os relógios enlouqueceram. O tempo está colapsando. Ou melhor, está se comportando de forma diferente. Lá fora, talvez séculos já estejam se passando. Mas aqui dentro, mal se passaram segundos. Você ainda está consciente. O corpo está estranho. Não dói, mas você sente uma leve pressão constante, como se o ar estivesse mais denso. Mas aí vem a parte mais insana de tudo isso. Você começa a ver. Você mesmo. Isso mesmo. É como se estivesse vendo sua própria imagem duplicada, fragmentada. Uma versão sua esticada, outra comprimida. As luzes da cabine se alongam. Você olha para o lado e vê uma xícara de café flutuando lentamente, mas ela parece estar se esticando como massinha. O buraco negro está mexendo com tudo, até com a forma como você enxerga a realidade. Essa sensação tem nome: espaguetificação. E calma, não é zoeira. Esse é o termo real usado pelos físicos. Porque é exatamente isso que acontece. Você vai sendo alongado, como se seu corpo fosse puxado fio a fio, célula por célula. A gravidade é tão insana que a parte dos seus pés sente muito mais força do que a sua cabeça. Mas por alguma razão, você ainda está consciente e não tem dor. Isso é o mais estranho. Só a sensação de que tudo está diferente. Você sente o tempo passando mais devagar. As cores mudam.
O universo lá fora virou uma linha, um risco de luz que gira ao redor de você, e você começa a ver imagens que não deveriam estar ali. Galáxias distantes, como se estivessem se repetindo ao seu redor. Imagens duplicadas. E então, um clarão. Não branco. Um clarão que não tem cor. Ele simplesmente é. E você entende que ali dentro não existem mais direções, nem cima, nem baixo, nem ontem, nem amanhã. Só o agora. Um agora eterno. E aí, nesse momento surreal, me diz: o que você acha que está vendo? Será que é a própria estrutura do tempo desmoronando? Ou será que é sua mente tentando dar sentido a um lugar onde a lógica não existe mais? Comenta aqui embaixo o que você acha que está acontecendo nesse momento. E olha só, se você está curtindo essa viagem absurda pelo coração de um buraco negro, já se inscreve agora, porque o próximo passo vai ainda mais fundo. Vai te mostrar algo que a ciência ainda não consegue explicar. E você não vai querer perder isso. A nave já não responde. Os comandos estão mortos. Mas você não sente medo. É curioso, não é? Porque, em teoria, era para ser o fim. Mas para você, parece o começo de algo. Como se você tivesse cruzado a última porta. Você vê luzes, cores, não como conhecia. É como se o tempo, o espaço, as memórias, tudo estivesse flutuando ao seu redor. Como se você estivesse viajando dentro da própria estrutura do universo. E nesse ponto, talvez você já nem seja mais você. Mas calma. Isso é só o começo da parte mais estranha dessa jornada. Você já não sente seu corpo como antes. Os contornos, os limites, sumiram. Não há mais cabine, não há mais nave. Você agora faz parte do ambiente. É como se tivesse se dissolvido e se misturado ao próprio tecido do espaço-tempo. Não há som, não há escuridão. Só uma presença constante, esmagadora, que te envolve por inteiro. E aí acontece algo que você jamais imaginou. Você começa a ver memórias, mas não são suas. São imagens, sons, fragmentos de acontecimentos, planetas se formando, estrelas explodindo, civilizações nascendo e morrendo, tudo passando diante dos seus olhos, como se você tivesse acesso ao passado do próprio universo. É como se o buraco negro estivesse te mostrando a história gravada em sua estrutura. Você vê um planeta azul, com oceanos agitados, criaturas estranhas se arrastando pela superfície. Depois, vê outro mundo, todo coberto de gelo, mas com vida sob sua crosta congelada. É como assistir a uma enciclopédia viva da existência. E quanto mais você observa, mais sente que está deixando de ser um indivíduo e se tornando parte de algo maior. Então vem a dúvida: isso é real? Ou é apenas sua mente tentando não enlouquecer com a ausência total de referências? Como você pode estar vivo sem corpo? E por que você ainda tem pensamentos se tudo aquilo que te fazia ser você parece ter ficado para trás? Essas perguntas começam a girar na sua cabeça, mas elas não trazem desespero, trazem curiosidade. Você quer saber mais, quer ir mais fundo. E então você percebe algo diferente. Uma presença. Não é uma pessoa, não é uma criatura, mas é como se algo ali, naquela imensidão, estivesse consciente de você. Como se aquele lugar, o interior do buraco negro, tivesse consciência. Não há voz, mas há intenção. Há uma troca. Você não entende como, mas sabe que está sendo analisado, estudado e, de certa forma, aceito. É como se você estivesse passando por uma espécie de julgamento silencioso
mas não moral, e sim cósmico. Uma avaliação da sua existência, do que você representa como parte de algo muito maior. Nesse instante, a realidade muda mais uma vez. Você vê um túnel. Ele não tem paredes. É feito de luz e gravidade. Parece te puxar, mas ao mesmo tempo te empurra. E você vai, sem saber se está sendo levado ou se está escolhendo ir. No fundo desse túnel, há uma abertura. Um ponto de luz que cresce lentamente. E você se aproxima. Mas esse ponto não é só luz. Ele pulsa, vibra, como um coração de energia pura. E aí, você percebe algo chocante. Talvez, só talvez, o que você está vendo seja o outro lado. Um portal? Uma saída? Um novo universo nascendo? Você sente que está prestes a ser cuspido para fora, não para o seu mundo de origem, mas para outro, com outras leis, outras estruturas. E agora é a hora de refletir. Será que os buracos negros não são o fim, mas o começo? Será que cada um deles é um portal para algo além? Um ponto de transição entre realidades? Me diz, se você estivesse aí, nessa beira, prestes a atravessar esse ponto luminoso, você iria? Ou tentaria resistir, mesmo sem ter controle? Deixe a sua resposta nos comentários, porque esse é um dos maiores mistérios que a física ainda não conseguiu decifrar. Aliás, se você ainda não deixou o like, esse é o momento. Tá curtindo essa história maluca, cheia de ciência, mistério e imaginação? Então fortalece aí com um like e compartilha esse vídeo com quem ama o universo tanto quanto você. E se não for inscrito ainda, já sabe, se inscreve, porque aqui a gente continua essa jornada juntos, explorando os lugares mais insanos do cosmos. Agora, você está sendo puxado pelo ponto de luz. E aí, de repente, tudo some e o silêncio volta. De repente, tudo está calmo. Você não sente mais a aceleração, nem vê luzes estranhas, nem ouve o silêncio pesado que preenchia aquele vazio. É como se tivesse despertado de um sonho, ou mergulhado num ainda mais profundo. Aos poucos, formas começam a surgir diante de você, não reconhecíveis de imediato. Mas há algo familiar, algo quase terrestre. Você está de pé. Sim, de pé. Seus pés tocam algo sólido e pela primeira vez em muito tempo você sente o chão. Mas não é chão como você conhece. Ele pulsa levemente, como se estivesse vivo. O céu acima de você não é preto, nem azul, nem estrelado. É uma mistura de cores que se movem como fumaça em câmera lenta. Verde, lilás, dourado. Como se o espaço inteiro tivesse ganhado alma. Você dá um passo. Não há peso. Seu corpo está ali, mas diferente. Leve, flexível. E sua mente expandida. Você sente mais do que pensa. Como se entendesse o lugar não com a razão, mas com a existência. E é aí que começa a perceber. Esse mundo não tem som, mas tudo emite uma vibração. É como se cada pedra, cada feixe de luz estivesse conversando com você em silêncio. Talvez, sem perceber, você tenha atravessado um portal. Talvez o buraco negro, ao invés de te destruir, tenha te transportado. Mas transportado para onde? Um outro universo? Uma outra camada da realidade? Um plano onde espaço e tempo são só ilusões que ficaram para trás? E então, lá na frente, você vê uma figura. Humanoide, mas não humana. Ela não anda, ela flutua. E mesmo sem rosto, você sente que ela te olha. Você não escuta palavras, mas entende a mensagem. Ela não fala, mas transmite. Ela quer te mostrar algo. A figura estende o braço e aponta para o horizonte.
Você vira o olhar, e o que vê te tira o fôlego. Um buraco negro, mas diferente. Ele está estático, suspenso no céu multicolorido, e ao redor dele, galáxias inteiras girando, como pétalas em torno de uma flor negra. E ali, você entende? Aquele buraco negro é o mesmo que você entrou, mas agora você o vê de fora, de um ponto onde a física que você conhecia não alcança mais. E então, como se sua mente recebesse uma enxurrada de dados e emoções, você entende a verdade. Você não foi destruído. Você foi transferido, reconfigurado. Você está vendo o outro lado do véu. Um lugar onde o tempo não é linha, mas espiral. Onde a realidade é escrita com outras regras. E onde talvez tudo comece novamente. Você senta, não porque esteja cansado, mas porque seu corpo quer se integrar àquilo. Você toca o chão e sente que tudo ao redor pulsa junto com você. E no fundo, bem no fundo, você sente que não está sozinho. Outros já passaram por ali. Outras consciências, viajantes do desconhecido, exploradores do invisível. E você pensa, será que o fim da jornada, no fundo, é só o começo de uma nova história? Será que cada buraco negro é como um útero cósmico, gestando realidades inteiras em seu interior? Agora me diz, você acha que voltaria? Se pudesse, escolheria voltar para sua realidade, para o mundo que conhecia? Ou ficaria nesse novo universo, onde tudo é possível, tudo é estranho, mas tudo parece tão profundamente verdadeiro? Comenta aí embaixo o que você faria. E se você chegou até aqui, cara, você é bravo, porque essa viagem foi longa, densa e cheia de perguntas que talvez nunca tenham resposta. Mas é isso que torna o universo tão fascinante. Aproveita e se inscreve, porque aqui a gente continua explorando esses mistérios juntos. Você fecha os olhos, não porque queira dormir, mas porque sente que, agora, já viu tudo que precisava ver. A jornada até aqui foi muito mais do que uma viagem pelo espaço. Foi uma viagem por dentro do impossível, do desconhecido, daquilo que a gente, preso nas nossas leis e limitações, sempre imaginou, mas nunca ousou sentir. Você entrou num buraco negro esperando o fim e encontrou o começo. Talvez você não volte. Talvez nem exista mais o conceito de voltar para quem atravessa algo tão além. Mas sabe o que é mais louco? Talvez o verdadeiro universo não esteja do lado de fora, mas dentro da nossa curiosidade. Porque, no fim, é ela que nos move, que nos empurra a fazer perguntas, a duvidar, a viajar em pensamentos que quebram as fronteiras do que a gente chama de real. Você, agora, faz parte disso. Você não é só alguém que ouviu essa história. Você viveu ela. Cada passo, cada sensação, cada fragmento de tempo esmagado pelas regras distorcidas do cosmos. E agora, eu te pergunto, se a chance aparecesse de novo, você iria? Você entraria num buraco negro, mesmo sem saber se sairia do outro lado? Me diz aí nos comentários. Quero saber até onde vai a sua coragem. E olha só, se você chegou até aqui, sério, você merece o universo inteiro. Mas já que ele tá meio ocupado girando em torno de buracos negros, já tá valendo o like, né? Deixa aquele like poderoso. E claro, se ainda não tá inscrito, aproveita agora. Aqui a gente não só conta histórias, a gente vive elas junto com você. Esse foi só um capítulo, porque o universo tem infinitos e nós estamos só começando a explorar. Valeu por estar aqui. A gente se vê do outro lado.